Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, um podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e, porém, muito realista. Meu nome é Andréia Chociai e no meu Instagram, @Andréia Chociai, e TikTok também, @Andréia Chociai. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, então aproveita, já me segue por lá. E precisamos fazer um aviso aqui. Gente, como é que vocês não me avisam? O nome do podcast todo é Descobrir Depois de Adulta. Absolutamente todos os meus episódios eu comecei com Aprendi Depois de Adulta. E agora eu tô numa crise de identidade, porque eu achava que Aprendi Depois de Adulta combinava com Descobrir Depois de Adulta, e eu acho que eu vou adotar os dois, e todo dia ali eu acho que eu vou colocar um diferente, porque eu gostei demais, meu Deus, eu achei que fez muito sentido. Vai ter dia de aprendi, vai ter dia de descobrir, mas hoje a gente descobriu depois de adulta. E ainda não consegui aqui organizar a rotina aqui da gata para ter um podcast diário, por mais que vocês me peçam muito por isso. Mas olha aqui novamente, estou pela segunda vez na semana, então vamos com calma, que de 2 a gente pode ir para 3 dias e ir testando assim sucessivamente. Não esqueçam que Titi está criando conteúdo para YouTube, para TikTok, para Instagram e sabe-se lá Deus para quantas plataformas. Então, vai me amando, mas vamos com calma. E hoje, dia 19 de outubro, estamos no nosso 14º episódio. E eu achei muito importante, eu tinha outras pautas aqui para trazer, mas tem uma que não tem uma vez, eu acho que eu não abro caixinha de perguntas no Instagram e identifico no tipo de pergunta, não na pergunta exatamente, mas nos mais variáveis campos do relacionamento ao trabalho, um negocinho assim, ó, que eu vejo poucas pessoas falando, mas que é a base de relacionamento, sejam eles pessoais, seja com trabalho, que é a bendita da comunicação. Gente do céu. Como cada vez mais relacionamentos, relações de trabalho têm sido quebradas, têm sido prejudicadas por uma completa falta de comunicação. Acho sim que não é um problema novo, mas vocês vão entender mais pra frente porque eu acho que tá ficando pior. Mas tá ficando muito pior. E eu vejo isso ali na caixinha com algumas perguntas, por exemplo, assim, eu achei muito interessante, uma garota, ela veio me perguntar como é que ela explicava, falava pra pessoa que a pessoa queria, acho que era um date, e esse date queria sempre fazer chamada de vídeo com ela. E ela não gosta de fazer chamada de vídeo, ela prefere chamada só de voz. Como que eu falo isso pra ele? Parece uma coisa simples, mas às vezes a gente tá em algumas situações da nossa vida que o simples a gente não consegue dizer. Porque talvez acha que vai parecer grosseiro, porque talvez acha que vai parecer ríspido, porque, não sei, a gente tem medo de desagradar? Não sei. Me deixou um pouco pensativa, porque logo de cara eu falei, olha, mas é óbvio. Você vai chegar pra ele e vai falar, fulano, é o seguinte, eu sei que você gosta bastante da chamada de vídeo, mas eu acho que ainda me sinto um pouco desconfortável, de fazer esse tipo de chamada. Podemos seguir com pelo menos alternar, fazer uma chamada de voz, fazer uma chamada de vídeo, pra que os dois fiquem confortáveis. E na hora a pessoa falou, putz, é isso, tem razão. Então eu acredito piamente mesmo que a gente tá com problemas ou se não muitos ruídos na nossa comunicação. E relacionamento, gente, amizade, relacionamento conjugal, vi já alguns, acabando por um problema grandioso na comunicação. Já vi relacionamentos de pessoas que se gostavam muito, mas não conseguiam acertar na comunicação entre eles e foi pro vinagre. E acabou. Por quê? A gente se ama e tal, mas a gente
não consegue se acertar, não consegue se entender por comunicação. Já vi muitos, vejo muito. E aí, por que é que eu falo logo no começo desse episódio que eu acredito que ficou pior? Acredito que o problema de comunicação, ele é universal e é atemporal, porque são pessoas, cada um tem uma visão e uma interpretação de mundo, então não é novo, né? E agora temos problemas de comunicação. Não. Há muito tempo a gente tem muitos problemas graves de comunicação. Acredito que guerras começaram por problemas de comunicação. Assim, tranquilamente posso dizer que brigas, que separações aconteceram por falta de comunicação. Mas eu acredito muito que isso piorou com o alto nível de distração que nós temos hoje. Para quem não entendeu ainda, a moeda do século é a atenção. Cada vez mais você vê empresas, aplicativos, pessoas disputando o quê? A tua atenção. Quando você pensa nos anúncios que chegam para você nas redes sociais, eu tô por trás, eu sou marqueteira. Trabalhei muito tempo em agência de marketing. O maior, como que eu posso dizer, o maior desafio que a gente tinha na hora de fazer esses anúncios era: como é que num mar de anúncios eu vou fisgar a atenção dessa pessoa? É o grande desafio, por exemplo, dos vendedores. Como é que num mar de pessoas vendendo eu consigo fisgar a atenção? Como é que eu consigo fazer para essa pessoa parar para me ouvir, para me escutar, para me assistir, para me ler? É só ver isso. Gente, eu produzi muito tempo, mas muito tempo já que eu produzo conteúdo, desde 2019 produzindo conteúdo, e foi difícil até acertar a mão, sabe, de entender como é que eu conseguia chamar atenção logo ali nos 3 primeiros segundos, que é geralmente quando uma pessoa, o tempo que uma pessoa leva para decidir se ela vai clicar ali ou não, enfim, é difícil você entender num mundo onde tudo compete pela minha atenção. As redes sociais competem pela minha atenção, e dentro das redes sociais eu tenho desde o conteúdo que me entretém até o conteúdo que vende, até as empresas, as pessoas. Aí eu tô, quando eu tô fora da rede social, eu tenho a televisão, eu tenho aí a atenção normal da minha família, do meu trabalho, o meu computador, a caixa de e-mail que não para de piscar, o WhatsApp. Então tudo compete pela minha atenção. Ela está sendo esvaída o tempo inteiro. E para comunicar, eu preciso de atenção. Então, sim, a comunicação para mim, hoje eu vejo como está sendo muito difícil. Mas muito difícil. E aí, algo que eu aprendi, e hoje eu me considero sim uma comunicadora. Tanto é que eu me senti muito tranquila e eu me senti muito, como que eu posso dizer, preparada para fazer um curso disso, para montar um curso de oratória e comunicação, porque eu tive algumas experiências onde eu fui aprendendo a me comunicar de uma maneira que faça as pessoas pararem para me escutar. Então, assim, a Andréia do passado, a apocalípticazinha lá, adolescente, eu sempre tive ruído de comunicação, sempre tive problema de comunicação. Ao vivo, com pessoas, acreditem vocês ou não, eu tinha um problema de falar em público. Então, tanto que eu fiz o meu curso de oratória em 2009 para apresentar o meu primeiro TCC da minha primeira faculdade, porque o meu maior medo era, eu estava tecnicamente preparada, mas eu não conseguia apresentar. Então, eu tive que fazer um curso porque eu tinha verdadeiro pavor e trauma de falar em público. Tá. Então, assim, eu sabia me comunicar, eu sabia falar, mas tinha esse problema de falar em público. E sempre fui uma pessoa que, fora do público, ali no offline, eu falava muito. Só que isso foi um problema, porque eu falava muito, só que eu tava sempre falando, e a minha mãe costumava chamar que eu era um peixe, que eu sempre morria pela boca, porque eu falava demais. Eu tinha essa necessidade de falar, então na minha amizade eu tava sempre falando, na sala de aula eu tava sempre falando, nos meus relacionamentos eu tava sempre falando. E tinha uma parte minha onde eu sabia muito bem matar as pessoas com as palavras. Eu sabia como ninguém dizer coisas
que faziam as pessoas me odiar, faziam as pessoas perderem o encanto por mim. Tinha alguma coisa na minha comunicação que num determinado momento eu virava uma chave e o que eu falava matava a pessoa com as palavras, com o que estava sendo dito. E eu não entendia por que que eu falava, eu não tinha problema de falar, de colocar pra fora, e eu me perdia tanto. Eu acabava falando demais, ou eu machucava demais a pessoa, ou ainda, por exemplo, no relacionamento, eu não conseguia fazer a pessoa fazer o que eu precisava, ou ela entender a minha dor, ou se colocar no meu lugar. Então os meus relacionamentos sempre foram muito gostosos e tal, mas obviamente tinha um problema ali, ruídos grandes de comunicação. Já tive relacionamento que acabou por problemas de comunicação. Mas, gente, eu não entendi. Eu falava, meu Deus, mas eu sou alguém que fala, eu coloco pra fora, né? O que acontece? No trabalho era exatamente a mesma coisa. Eu falava muito, mas eu falava de uma maneira equivocada. Eu tenho a sensação, hoje olhando pra trás, eu gosto muito, muito de, assim, não me comparar com os outros, comparar a Andréia lá atrás. Então, quando eu olho aquela Andréia lá no começo da vida de trabalho, de ver como eu me perdia, como eu falava na hora errada, eu me impunha na hora errada, ou eu me impunha demais, ou eu falava de uma maneira muito ríspida ou muito crítica. Eu não sei, eu lembro assim de não conseguir me expressar, não conseguir expressar o que eu estava pensando e, obviamente, criar problemas. De falar coisas para uma pessoa, e não tô falando só assim de você falar uma coisa na hora da raiva, na hora do... Não, de você falar de um jeito com que as pessoas elas olhassem mais para a forma como estava sendo falado do que com a mensagem que eu estava comunicando. E com isso criar fissuras, criar rugas que se perpetuaram até hoje, assim, de ter pessoas que me odeiam por eu não saber falar, eu não conseguir me expressar. E, obviamente, isso sempre me atormentou. Então, eu não posso... No começo, sim, ali, adolescência pra juventude, eu nem... Comunicação. Comunicação, eu queria falar. O negócio era falar. Não. Mas quando você começa a criar um pouquinho de maturidade, né? Os 30 anos maravilhosos, deliciosos, você começa a falar, poxa, tem alguma coisa aí que não tá rolando, não tá funcionando. E o meu começo de relacionamento com o Maicon, obviamente, foi marcado muito por isso. Gente, vocês não imaginam o nível das brigas, das discussões e tudo mais. E aí ajuda que o Maicon, ele é uma pessoa que ele aprendeu a se retrair. Então quando a coisa começa a ficar muito tensa, o Maicon, ele se cala, mas eu vejo que é um se calar que é além da força dele. Ele faz sem querer, é um mecanismo de defesa dele. Ele fecha que nem um casulo, que você não consegue tirar uma palavra dele. Ele te escuta, ele não tá prestando atenção mais em nada, mas ele não consegue falar. Então, não fluía. Eu via que eu falava, ele não entendia, a gente brigava muito, discutia daí no sentido de assim, eu ficava brava porque ele não falava nada, daí ele falava quando eu não queria discutir, quando eu já tava pé da vida. E assim, foram 3 anos, aqueles 3 anos caóticos, início de relacionamento. Então tem gente que fala assim, tem a tal da crise dos 3 anos. Não, eu tive crise primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E eu realmente estava um pouco cansada. E comecei a analisar. Falei, cara, o que tá acontecendo? Né? Eu gosto dessa pessoa, essa pessoa tem a ver comigo, a gente dá match em tudo, a gente tem o mesmo pensamento. Por que ali eu sei que são pessoas que vieram de 2 mundos, de 2 criações diferentes. É óbvio que no dia a dia, na rotina, na convivência vão acontecer, mas o que tá acontecendo a ponto assim de tinha hora que parece que a gente tava se odiando. E aí eu falei, cara, não dá. Eu vou precisar encontrar o que é, e eu comecei a tentar entender um pouquinho mais sobre comunicação. Comecei a pesquisar um negocinho aqui no YouTube, assistir um filme, tentei começar a entrar mais nessa parte mais emocional, de inteligência emocional, e comecei a realmente testar algumas coisas no meu relacionamento. E hoje eu posso, de verdade, assim, de todo o coração, não estou vendendo um relacionamento perfeito de forma nenhuma, porque não tem nada de perfeito. Eu e o Mike somos feitos de seres humanos que
que faz cagada pra caceta, mas as brigas, aqueles conflitos de ficar 2, 3 dias sem se falar, foram pra zero. Literalmente foram pra zero. A gente vai aí pro nosso 7º ano e foram pra quase zero. Com esses ajustes, e eu tive o capricho de pontuar os que deram efeito. Fiz muitas mudanças, a gente testou muita coisa, mas eu coloquei assim os que funcionou pro casamento e funcionou pro meu trabalho e funcionou nos meus relacionamentos, e eu acredito piamente que pode ajudar vocês. O primeiro ponto, obviamente, e vocês não estão preparados para isso, por mais que a gente fala que sim, nós não estamos preparados para isso. Que é o ouvir para entender e não ouvir para se defender ou para reagir. O ser humano, ele tem as suas necessidades, ele precisa de validação, nós precisamos de atenção. Basta ver que quando a gente nasce, os nossos primeiros meses, basicamente, a gente é diferente de qualquer outro mamífero. Um cachorro, quando nasce, ele já nasce meio que independente, só mama ali da mãe, mas ele vai se virando sozinho. Nós somos os mamíferos, os únicos mamíferos que dependemos do binômio mãe-bebê. Então, o neném não existe sem um adulto por perto. Ele não se vira, por exemplo, como um cachorro, como um gato. Então, você já começa a sua vida com essa necessidade de ser ouvido, de ser atendido, de ter suas demandas escutadas. Então, todos nós, a gente quer falar e quer ser atendido, ponto. E com o tempo, e eu acho que a gente vai ficando mais adulto, a gente passa nessa formação crítica das nossas opiniões, cada vez mais se fechando para o escutar para entender. O escutar para tentar entender o outro lado. A gente viu aí, as eleições passaram e vocês viram a polarização. E basicamente a gente tem polarização para tudo. Para tudo hoje. Eu fiz ontem um vídeo onde eu tava emputecida com mais um atraso médico na minha vida. Pra mim eu acho um descaso, mas enfim, não vem ao caso. E, obviamente, o pessoal da classe, alguns médicos, outros não, outros maravilhosos vieram, poxa, entendo, é verdade, mas também, olha, veja bem, também tem os pacientes que atrasam e tudo mais. Então, teve gente aberta ao diálogo, pra tipo assim, cara, tem alguma coisa, tá todo mundo reclamando de ter alguma coisa aí. E teve a galera que, assim, não viu o vídeo ou leu as coisas pra tentar entender. Assim, ouviu o vídeo pra reagir, pra discutir, pra se posicionar. E, gente, isso é pra tudo. Basicamente, hoje você expressa uma opinião sobre qualquer assunto e vão ter as pessoas que vão, as raríssimas pessoas que vão ouvir pra entender, mas a grande maioria eu vou reagir, eu vou me defender, eu vou protestar. E isso se reflete no nosso relacionamento. Então, quando eu tenho um problema, por exemplo, no trabalho, e o meu chefe vem falar comigo, vem dar um feedback, tem gente que passa o feedback inteirinho, ouvindo, pontuando para se defender. Gasta um tempo enquanto a pessoa tá falando, ele vê a boca da pessoa se movimentando, mas dentro dele, ele já tá preparando a defesa. Ele já tá ruminando como é que ele vai se defender, como é que ele vai colocar o ponto dele, como é que ele vai reagir. E perde uma oportunidade de escutar do outro lado coisas que podem te melhorar. Eu, Andréia, sempre amei ter feedbacks. Eu acho que, cara, não tem nada mais produtivo do que você acolher feedbacks. Obviamente, nem todos refletem 100% da realidade, tem muito da percepção, do entendimento da pessoa, mas o feedback é a maior chance que você tem de mudar. Porque tem alguém sendo muito honesto e sincero com você, apontando o erro, não pra te crucificar, mas pra te abrir os olhos. E como eu queria ter tido um chefe na minha vida que me desse feedbacks sinceros em relação a isso. Meu primeiro chefe eu tinha que basicamente assim ficar implorando pra ele ter um feedback. Eu sabia o feedback dele por outras pessoas. Falava, ó, ele adora o seu trabalho, ele gosta do seu trabalho, mas nunca ouvi da boca dele, certo? Então assim, primeiro ponto, numa discussão, por isso que eu gosto, inclusive, em discussões, em conversas difíceis, começar a ouvir a pessoa. Porque às vezes você vai começar uma conversa, a pessoa ela tá na ânsia de falar tão grande que tudo que você vai falar pra começar a conversa, ela já não vai te ouvir. Porque ela já tá montando o que ela vai falar. Então eu gosto hoje, eu dou na mão da pessoa, falo assim, olha, pode começar falando, eu quero ouvir o seu lado primeiro e tudo mais,
Pra a hora que eu falar, ela já ter despejado tudo. Então passe a ouvir mais para entender o lado da pessoa. Você não é dono da razão. Você tem sua opinião, você tem os seus argumentos, mas a sua lente é diferente da lente do outro. Terreno, coração do outro, a gente não pisa e a gente não conhece. Então, quando você vai falar e se acha dono da razão, você não é dono de 100% da razão. Existem pontos de vista e pontos de vista. Ouça para tentar entender. Segundo ponto que muda muito, principalmente em conversas difíceis. Não estou falando aqui da comunicação no dia a dia, eu estou falando de conversas difíceis. Você vai ter que ter uma conversa com um chefe seu, você vai ter que ter a conversa com um colega de trabalho muito difícil, você vai ter que defender o seu ponto em algum lugar, você vai ter que ter uma DR ali com o seu cônjuge. Leve argumentos claros, dados, fatos bem específicos. O grande problema é que nós vamos para essas discussões que geralmente são muito importantes, que podem fazer a diferença nos nossos relacionamentos e relações com muita abstração. O que é a abstração? Você chegar nessa conversa, olhar pro teu marido e falar assim: eu tô cansada, eu tô exaurida porque você não me ajuda em casa. E aí na cabeça do pobre, do homem, que ele acha que faz ali muito, ele vai falar: poxa, mas vez ou outra eu desço lixo, vez ou outra eu tiro uma roupa da máquina. Mas a gente sabe que isso não é ajudar, são ajudas ali pontuais. É muito diferente de eu chegar como eu passei a chegar no Maicon e olhar pra ele e falar assim: Nene, é o seguinte. E geralmente com pouca emoção, mas na racionalidade eu chegava: Nene, é o seguinte, olha, igual você eu também trabalho. Então assim, por mais que eu trabalhe em casa, que eu faço home office, eu também estou trabalhando. Não diferencia nada. A única diferença é que você não tá dentro de casa, mas eu trabalho aqui dentro de casa e você trabalha fora, mas eu também trabalho. Tudo que se suja aqui dentro, eu sujo e você suja. Tudo que eu uso, você também usa. Então, não é uma coisa assim, você não vai me ajudar. A gente participa da casa junto, a gente suja junto e a gente arruma junto. Eu elaborei aqui uma divisão, vê se fica bom pra você. Toda a louça do almoço você vai lavar, a da noite eu lavo. O lixo, toda vez, você vai ficar responsável por descer. Os banheiros, eu lavo. Tá legal assim pra você? Fica puxado? Como é que tá? O que mais você pode me ajudar? Ah, André, eu posso dobrar sempre quando você colocar a roupa no varal, eu dobro. Entende a diferença? Mas pra isso, eu saí da abstração do você nunca me ajuda, você sempre me abandona, você sempre me critica. É diferente de eu chegar e falar assim: ô fulano, você fez essa crítica aqui, você falou que eu estava sendo muito grosseira naquela reunião ali do dia 12 e eu queria entender do seu lado onde eu fui grosseira. Do que eu chegar nessa pessoa e falar assim: você tá espalhando por aí que eu sou grosseira. A pessoa vai falar: não, eu não tô espalhando. Porque às vezes ela falou num caso pontual lá no dia 12 e aí você fez aquela, além da abstração, aquela extrapolação. Sempre, nunca, jamais. Que é o tipo de palavra que eu detesto, que eu odeio. Pausa pra água, senão não tem garganta pra terminar aqui hoje. Então leve dados, leve argumentos claros, sólidos. Por quê? Se você ficar no campo da abstração do nunca, sempre, a pessoa não vai entender. Ela vai jogar nesse campo da abstração também, porque vocês não estão falando de um fato, vocês estão falando de um sentimento. Vai cada um jogar do seu lado e sabe o que vai acontecer? Vocês vão ficar 20 horas falando do negócio e não vai resolver. Então, hoje as minhas conversas com o Michael, elas são muito sucintas. Então, eu chego muito claro pra ele. Eu chego e falo assim: Nene, é o seguinte, você falou aquele dia que, sei lá, vou citar um exemplo aqui. Você falou aquele dia que a gente tava, eu, você e um amigo nosso, e você citou que eu nunca deixo você comprar um tênis. Você acha realmente que eu nunca deixo você comprar um tênis? Porque eu não deixo, né? Porque eu sou a mão de vaca do caceta e pelo Maicon ele é uma centopeia e compra 20 mil tênis. Você falou que eu nunca deixo. Você acha que tá certo falar pros outros que eu nunca deixo você comprar um tênis? Levar esse tipo de problema na frente de amigo nosso?
Aí ele, não, você tem razão. Do que eu chego nele e falar assim, você fica espalhando aí pra todo mundo as nossas brigas, falando o problema pessoal nosso. Na cabeça do homem, coitado, ele vai ficar aqui tentando e tentar lembrar em que momento ele falou isso. E, gente, o homem não tem a memória que a mulher tem. Ponto. A gente marca datas, nomes, pessoas, segundos, minutos. Com todo amor e respeito por vocês, meus homens amados. Não é um xingamento, mas eu tô falando que a gente tem uma diferença ali. Do mesmo jeito que na parte espacial vocês são maravilhosos, sabem? Meu Deus do céu, vocês têm uma espacialidade maravilhosa. Pensamento analítico que eu admiro muito. Mas vocês entendem a diferença? Quando eu saio do campo do jamais, sempre, nunca. Traga dados para conversa. Terceiro ponto é ter conversas quando você tem um forte interesse em contribuir. Quando a ideia da tua conversa é resolver. Enquanto você estiver muito machucado, enquanto você estiver muito ferido, a ponto de só querer botar pra fora, então a tua conversa vai ser outra. Você vai chegar na pessoa e vai falar assim, olha, eu não quero resolver isso agora, mas eu preciso te dizer que eu estou muito magoada com isso que você me disse. Ponto. Isso não é uma conversa, isto é um desabafo. Agora, precisa ter uma conversa difícil. Se você quer ter uma conversa com foco em resolver, o seu interesse tem que ser resolver, contribuir. Porque tem gente que fala assim, porque eu tive uma DR com meu marido e não resolvemos merda nenhuma, mas daí quando você vai ver a conversa, a pessoa só jogou, vomitou um monte de coisa daqui, o outro vomitou, ficou em silêncio como o Sr. Michael do lado de lá e não vai resolver mesmo. Porque um lado não tá querendo resolver, ou às vezes os dois lados não querem resolver, ou às vezes eles só querem botar pra fora as suas dores. Então você chega, seja honesto na pessoa e fala assim, preciso pôr pra fora esta merda. Como eu já fiz várias vezes com o Michael. Olha, eu vou te falar e eu só quero te deixar claro que eu fiquei muito chateada com isso que você me falou. Ponto. Eu virava as costas e saía. E dependendo como era, ele ia atrás. Putz, Nene, desculpa, eu não sabia. Me perdoa, eu não sabia que você tinha te magoado nesse ponto. Pronto, resolveu. Sem eu querer, só de eu ter ido desabafar ali, colocar pra pessoa, sem entrar numa DR de 2 horas, o negócio se resolveu. Então, se você vai ter uma conversa pra resolver, o foco tem que ser quem? Resolver. E não desabafar. Não que não possa acontecer uma coisa dentro da outra, mas o forte interesse tem que ser o que eu vou contribuir pra resolver. Quarto ponto. Eu acho que esse ponto é extremamente crucial quando a gente vai ter conversas difíceis. Nossa, no trabalho com certeza. Que é tirar as pessoas da defensiva. Todos nós temos dentro de nós. Eu tinha um sócio que ele falava que eu tinha um pitbull dentro de mim. Que eu era um pitbull, que eu defendia a empresa, que eu ia pra cima, que eu rosnava. Mas eu acho que todo mundo tem esse pitbull dentro de si que se defende. A gente sempre quer se defender, porque é um instinto natural, porque é um instinto humano, porque dos nossos ancestrais a gente se defendia. Lá no Homem da Caverna a gente se defendia. A gente queria se defender dos perigos, a gente coloca tela na nossa janela porque a gente quer se defender, a gente põe muro porque a gente quer se defender, a gente tem airbag no carro porque quer se defender. E esse cachorrão aqui que tá dentro da gente tá sempre rosnando, ele tá sempre pronto pra atacar. Então, esse foi, assim, uma tacada, uma virada de chave muito grande, principalmente no trabalho. Já de cara tirar a pessoa da defensiva. Toda vez antes de começar a conversa, falar assim, fulano, o que eu vou falar aqui, de forma nenhuma, é um ataque pessoal. Eu não sou uma ameaça. Eu não sou uma pessoa que quero te prejudicar. Eu não sou uma pessoa que quer tua cabeça. Eu não sou uma pessoa que quero puxar teu tapete. Meu único intuito aqui é pra gente tentar chegar num denominador comum. É a gente tentar resolver isso aqui. Enquanto você não tiver o seu pitbull domado, eu sugiro fortemente que você não converse. Que inclusive se a pessoa te procurar pra conversa, falar, fulano, eu não tô preparado pra essa conversa, porque eu ainda tô muito reativo. Eu acho que a gente precisa baixar um pouquinho a poeira pra ter essa conversa. Andréia, não tem como. O meu chefe chegou aqui plantado na minha mesa, já começou a desabar, já começou a falar. Aí eu coloco no penúltimo ponto, que ajuda muito em conversas difíceis. Não
entre na pira emocional das pessoas. Não entre na vibe emotiva das pessoas que estão conversando com você. É muito difícil? Para mim, esse é sempre o ponto mais difícil. Por isso, eu sempre espero um tempo para ter conversas difíceis. Sempre. Às vezes, André, eu vou precisar ter uma conversa com, por exemplo, eu vou ter que ter uma conversa com a minha mãe, eu vou ter que ter uma conversa com o meu pai, eu vou ter que ter uma conversa difícil com o meu filho. Espere para você não entrar na vibe da pessoa. Obviamente, tem gente, filha de uma mãe, que sabe todos os seus botões e gatilhos para te fazer estourar. Por isso, é muito importante você se acalmar muito. Manter a elegância, manter a classe nesses momentos. Uma pessoa que ela tá num estado emocional muito violento, ela é aquela pessoa que ela tá no meio do olho do furacão. Como que é você estar no meio do furacão? Você olha para todos os lados, frente, trás, lado, para cima. Você só vê vento, bagunça, poeira e o negócio girando, e o negócio girando, e o negócio girando. Se você entrar na vibe emocional dessa pessoa, se você entrar nessa pegada emotiva que ela tá, o que vai ser? 2 pessoas no meio do olho do furacão. Morto. Nenhuma ali se salva. Nenhuma ali se salva. Andréia, mas por exemplo, eu vou falar com a minha mãe, ela leva sempre pro emocional, ela leva sempre pro emotivo. Eu vou falar uma coisa que um amigo me dizia. O maduro sempre paga. A pessoa madura, a pessoa inteligente, ela sempre paga. Porque é você que vai ter que segurar as rédeas. É você que não vai poder cair nos gatilhos. Sabendo como a pessoa é. Poxa, eu vou conversar com essa pessoa, ela vai me provocar até eu estourar. É entender a hora de parar. Quando a pessoa falar, você tá querendo ir por um lado dessa conversa, eu não vou pelo lado dessa conversa, o assunto está dado e eu vou encerrar ela aqui. O problema é que a gente não encerra. A gente dá um boi pra não entrar e uma boiada pra não sair da briga. Não entrem na vibração, no estado emocional da pessoa que tá muito emotiva no momento dessas conversas difíceis. Se puder, não os faça no momento de muita emoção, porque onde tem muita emoção, prevalece a emoção e fica por baixo a razão. E conversa para ser resolvido tem que ter alguém que tá muito racional nela. Mas tente trazer a pessoa para sua calma. E geralmente isso vai acontecer. E isso é uma coisa que não foi com o Michael, foi com uma pessoa da minha família que eu aprendi. Que ela sempre me levava para um estado emocional desgastante, um estado emocional que eu quase surtava, um estado emocional que eu queria voar no pescoço. E quando eu compreendi que isso era dela, que em todas as conversas difíceis ela ia estar e ia agir dessa forma, eu já ia preparada para a conversa. Não vou cair. Não vou cair no gatilho. Não vou cair na conversa. Eu vou ser rápida, porque se demorar demais, ela vai levar para esse lado. Eu vou explanar a mensagem, deixar claro o meu lado. Se ela começar a ir por esse lado, eu vou falar, olha, um beijo, até a próxima, quando você estiver melhor a gente conversa. Este é o tema, pense a respeito e pronto. Não dá. Algumas pessoas você vai ter que abandonar no meio da conversa, porque elas vão ter essa tendência de te levar sempre para aquele buraco que elas sabem que você pode ficar. Não caia. Não caia. Assim como a gente desenvolve alguns gatilhos para estourar, aprenda os seus gatilhos para não responder a esse apertão, a não responder à provocação. Tem gente que vai tentar, de todos os jeitos. E ainda quando tu estourar, vai falar, tá vendo? É a estourada. Sempre brava. Sempre explosiva. Vocês já sabem quem são as pessoas assim. Não caiam nesse jogo. Não caiam. E por último, que me ajudou, e isso aqui ajuda para a internet. Gente, isso aqui eu vou falar pra vocês. Criador de conteúdo é assim. Tem gente que tá aqui me ouvindo que me ama. Tem gente que tá me ouvindo agora e tá me conhecendo, tá tendo a chance de me conhecer. Tem gente que malemar me escuta e já me odeia. Pode ser pelo meu tom de voz, pode ser pelo meu jeito de falar, pode ser pela minha cara.
A pessoa não vai com a minha cara. Ah, não gostei. Não gostei porque ela falou de um jeito que ativou alguma coisa dentro de mim. Não gosto dessa Andréia. Tá show. Só que tem gente que não para por aí. Não é uma pessoa que pega o jornalzinho e risca um chifrinho em mim, põe uns piercing igual a gente fazia nas revistas antigas. Não. Ela tem que ir lá na minha casa, vulgo as minhas redes sociais, pra falar merda. Existe. Ah, não, existe. Ixi, vocês nem imaginam. Assim, é que o Tarja Preta aqui tá sempre em dia, terapia on, sempre, mas existe. E uma coisa que eu descobri é que não adianta você tentar discutir achando que numa discussão tem ganhador e perdedor. Não tem. Não tem. Numa conversa difícil, nunca tem um que sai, eu venci essa conversa e a pessoa perdeu. Conversas difíceis saem dali com duas pessoas que estão prejudicadas de alguma forma e que estão tentando se resolver. Ou pelo menos encerrar esse assunto e não se falar mais sobre ele. Então não tem um certo e errado, não tem, eu saí com a última palavra e a pessoa... Não tem. Às vezes vai acontecer da pessoa explodir e ter muita humildade, inclusive voltar no outro dia e falar, olha, me desculpa pela forma como eu reagi, eu pensei melhor e realmente acho que a gente pode se ajudar nisso e tal, e ser muito legal e ser uma troca muito válida, como passou a acontecer no meu casamento, de eu colocar os pontos pro Maicon e depois ele falar, poxa, Nene, você tem razão, não tinha pensado por esse lado, e ser muito legal a troca, como tem gente que você vai falar, às vezes você vai pedir desculpa, você vai tentar se explicar melhor e a pessoa vai continuar cagando, tipo assim, foda-se, orgulhosa, arrogante, que vai até assim, não, beleza, tudo bem. E você vai ver que a postura da pessoa continua arrogante porque, de alguma forma, sei lá, ela quer sair por cima, ela quer mostrar que, sei lá, você me machucou para sempre, enfim. Tem gente, o orgulhoso, o arrogante, que vai na cabeça dele ter essa necessidade do sair ganhando. Mas em momentos difíceis, em crises, não existe nem ganhador e nem perdedor. Não tem. Todos saem perdendo. Momentos difíceis, tá todo mundo perdendo. Porque pra você chegar num ponto que você precisa ter conversas difíceis, é porque os dois lados estão perdendo. As duas pessoas estão perdendo. Vocês podem passar a ser ganhadores, ambos podem ou ir pra cada um pra um lado e ter uma vida feliz e ficar bom pros dois lados, ou conseguir expor, colocar pra fora e mais pra frente ser uma grande vitória e pro outro depois acabar sendo também. Mas só acha que saiu ganhando ou com a última palavra de uma conversa difícil o arrogante, a pessoa orgulhosa. E eu tenho certeza que você não quer ser esse tipo de pessoa. E espero do coração que você não seja. Uma conversa difícil, ela já é difícil por si mesma. Não torne ela ainda mais. Coloque isso em prática. Eu sei que não dá pra gente mudar 100% assim da noite pro dia. Mas tenta ver dentro desses pontos o que você mais faz hoje. Que talvez esteja deixando a tua comunicação truncada. Sendo aquela pessoa que algumas pessoas colocam, essa fulana é difícil de conversar, nunca consigo conversar com você. Talvez você seja a pessoa que leva muito pro emocional. Talvez você seja a pessoa que só quer falar e não quer ouvir. Entendam quando eu falo aqui, não é pra você identificar no outro. Esse podcast ele é basicamente pegar uma lente e virar pra você. O que em você essas coisas podem mudar. O que em você, porque a gente só controla a gente não controla o outro. Tentar controlar o outro é tentar controlar o incontrolável. Não existe. Não dá. Você vai morrer de tentar. E vai se frustrar, porque não vai acontecer. Tenta ver em você, dentro desses pontos. Se hoje você tem ouvido pra reagir e não pra escutar. Se você, na hora de uma briga, leva argumento claro ou fica lá só na abstração. Se você quer realmente resolver ou você só quer botar pra fora. Se você tá sempre na defensiva. Se você entra no estado emocional da pessoa. Se você quer sair por cima. É em você. A gente começa a mudar na gente. Pra depois tentar ajudar o outro a mudar. Espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, já sabe, passa lá no Instagram, deixa aquele beijinho, aquele recadinho que eu adoro escutar. Um beijo e até a próxima.